Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Cá estamos para mais um conteúdo feito com todo carinho para todos os inscritos e inscritas, nossos amados do canal Dois Passos de Fé. Desde já, se você está aqui como visitante, veio pelo tema, se inscreve no canal, não te custa nada, vai, aperta o sino, dá like, se quiser comenta e agrega a nossa família tão querida. Hoje falaremos sobre um incêndio, um maior incêndio já acontecido no Brasil. Proporções, tudo muito grande, tudo muito impressionante e, por que não, muito triste. Mas como o nosso canal sempre trata de lição de vida, sobre isso falaremos também. Bem-vindos ao vídeo onde falaremos sobre o Grande Circo Norte-Americano. Queridos e queridas, Niterói, dezembro, exatamente no dia 17. Niterói, conhecida como a cidade sorriso, também tida como uma das cidades de maior qualidade de vida do Brasil, testemunhou uma das maiores tragédias do mundo em proporção mundial e, por que não dizer, a maior do Brasil. O ano era 1961. Era matinê. Era o terceiro dia do Grande Circo Norte-Americano. E um incêndio ocorreria e mataria mais de 500 pessoas. Qual foi a última vez que você foi num circo? Próxima vez que você for no circo, pode ser que você se lembre dessa história. Triste história, mas que aconteceu. Era matinê. Cheio de criança, lotado de pessoas, famílias. Cerca de 3.000 pessoas para frente, estava lotado. Lotado de pessoas ansiosas e felizes, porque o Grande Circo Norte-Americano era um circo que tinha muita publicidade. Um circo que divulgava seus shows, sua estrutura. Não era uma época de internet, não era uma época de shopping centers, então as pessoas se divertiam com o coletivo. E naquele dia o circo estava super lotado. A capacidade era para 3.400 pessoas, mas 3.100 com certeza estava ali dentro. Queridos e queridas, o Grande Circo Norte-Americano, ele tinha uma grande publicidade sobre si próprio. Era um circo ostensivo, era um circo que chamava atenção, e o que se propagou muito era sobre a estrutura dele, a lona dele, que era tida como uma lona potente e moderna. Lá na frente falaremos mais sobre essa lona. O certo é que a lona era toda feita de algodão parafinado, dito para ficar impermeável. Caso chovesse muito forte, todo mundo ficaria tranquilo e seguro dentro do circo. Antonieta Nena era uma trapezista e foi ela que alertou sobre o fogo. Conta-se os fatos que ela estava no meio do número quando meio que percebeu a fumaça, mas não falou nada, esperou que o marido terminasse o número dele para então aí gritar fogo. E fogo foi divulgado de tal forma que em menos de 10 minutos o pânico, o desespero, salve-se quem puder, tomou conta de todas as pessoas ali embaixo daquela lona. A lona pesava cerca de 6 toneladas de algodão parafinado, impermeável, mas altamente inflamável. E foi a perdição de tudo e de todos. Imediatamente a lona começou a cair e a matar pessoas, e quando caía queimando pessoas, e começou aquele desespero. Só tinha uma passagem de entrada e saída e estava obstruído, porque faltavam cerca de 15 minutos para acabar o espetáculo, então ainda não estava liberada a saída. Esse incêndio, tido como o maior do Brasil, matou cerca de 500 pessoas ou mais. A maioria queimada, mas boa parte também porque inalou fumaça. E mesmo que não tivesse aparentemente queimadura, por dentro houve a inalação da fumaça e todos os danos que sofreram. Meus queridos e minhas queridas, as vítimas foram imediatamente socorridas. Mas até que houvesse o socorro, houve todo um processo de salve-se quem puder. 70% das pessoas ali presentes e das vítimas eram crianças. E os relatos e os testemunhos falam que nesse salve-se quem puder, pai se perdeu de filho, filho se perdeu de pai, e as pessoas ficavam em desespero. 150 elefantes fazia parte do Grande Circo Norte-Americano. 150 elefantes na média, entre tigres, macacos, ursos, elefantes, principalmente a elefanta indiana, que é uma elefanta muito característica para
o mundo circense na época. Hoje em dia, graças a Deus, não se usa mais animais em números nos circos. A grande maioria aboliu essa prática, mas na época tinha cerca de 5 elefantas indianas. E acreditem vocês que foi uma elefanta, por instinto, que foi, digamos que, naquele momento, naquela agonia, uma das grandes heroínas. Claro, naquele dia se desenhou muitos heróis, muitas heroínas. Por exemplo, os escoteiros. Conta-se que eles não estavam no circo, no espetáculo, mas quando eles souberam, rapidamente se espalhou por toda a cidade a história, a notícia do incêndio. E os escoteiros chegaram e com os próprios canivetes, eles abriam, rasgavam a lona para tentar abrir o espaço para que as pessoas saíssem. Gente, era uma lona pegando fogo, se desmanchando em cima das pessoas. E a lona para se rasgar era difícil. Então os escoteiros, com muito esforço, conseguiu rasgar aquela lona e tirar aquelas pessoas. Mas foi uma elefanta chamada Semba que, digamos, salvou, sabe? Para salvar, muita gente morreu também. Ela, em cima do dorso da elefanta, caiu a lona, sabe, derretida, muito quente, e ela, em desespero de dor, saiu correndo pelo circo, por dentro do circo, no meio do desespero das pessoas, pisoteou muita gente, matou muita gente pisoteada, mas ela rompeu, assim, com toda a força que tinha, a lona que impedia as pessoas de fugir. Cerca de 200 pessoas foram salvas nesse momento, porque se a elefanta não tivesse tido essa iniciativa, com certeza absoluta, todas aquelas 200 pessoas a mais teriam morrido. Uma coisa muito chocante, uma coisa muito impressionante é que o hospital Antônio Pedro estava em greve. E tragédia pouco é bobagem, talvez. Estava em greve e não tinha como atender a demanda de tantas pessoas, tantas pessoas. Para vocês terem uma ideia, meus queridos, depois, quando começou a contar os mortos, houve mutirão de pessoas para que fabricassem caixões. Locais foram abertos para que marceneiros viessem de outras cidades para construir de última hora caixões. Cemitérios foram abertos novos para que enterrassem as pessoas. Tal foi o número de mortos naquela tarde de domingo de um circo. Uma mulher chamada Maria Pérola foi uma das heroínas. Ela também é líder dos escoteiros e ela se mobilizou na hora da tragédia, na hora da agonia, que dentro da gente surge um herói de alguma forma. Nós somos heróis da vida de alguém, de alguma forma. E a Maria Pérola conta que ela, sim, se mostrou heroína para aquele momento. Imediatamente ela se colocou como voluntária. Trocar uma lâmpada, ajudar ali nos necessitados, a priori, ajudando nas instalações. Ela queria fazer alguma coisa, ela não queria ficar parada porque estava o caos, não tinha médico, não tinha hospital, não tinha maca, não tinha suprimentos, não tinha quem atendesse. Ela dizia, eu vou fazer o que eu posso. E o correto é, depois você vê aqui no próprio YouTube, você vê a literatura sobre esse fato, desse incêndio, como nesses momentos de adversidades os heróis surgem e se mostram. A Maria Pérola ficou dentro do hospital até que a última pessoa, a última criança recebesse alta e fosse para casa. Até então ela ficou muitos dias, semanas, meses, ano, esperando que aqueles meninos ficassem bons. A recuperação de uma queimadura é muito diferente de qualquer tipo de recuperação. Há quem diga que morrer queimado são uma das piores mortes que existem por conta da dor. É o teu corpo, é a tua pele, são as tuas células que estão sendo destruídas. E a Maria Pérola conta a história, conta os relatos, conta umas testemunhas que ela começou a colocar, injetar principalmente nas crianças, ânimo, não baixa a cabeça. Não desanima, tá doendo, dói hoje, mas amanhã pode ser que doa menos depois ainda. E ela começou a trabalhar o psicológico daquelas crianças e disse, vocês querem ser escoteiros? Vocês querem trabalhar no escotismo? Eu vou ensinar vocês. E começou a trazer a teoria, a filosofia de vida do escotismo, e aquelas crianças ali com dores, com enxerto de pele, com a cabecinha enfaixada, começaram a ter essa vontade e essa esperança. Esperança é algo que nos tira da cama. Esperança é algo que nos coloca para cima e para frente. Ela começou a motivar os meninos e as meninas para que eles também fossem para frente e colocassem na cabeça que mesmo que tivessem perdido toda uma família, ainda existia vida.
e começou a trazer o escotismo para a vida daquelas crianças. E o relato fala da Maria Pérola que ela começou a falar código Morse, começou a falar sobre o sistema de semáfora, como a comunicação por apitos, e foi inserindo isso entre os meninos e entre as meninas. E quando viu, eles estavam muito envolvidos. Ela falou, a partir de hoje, vocês vão se comunicar por apitos. Como bom escoteiro, no meio da mata, vocês vão se comunicar por apitos. Eu não quero ninguém conversando. E os meninos ficavam se comunicando de uma enfermaria para outra com apitos. E os médicos entenderam, tiveram a compreensão e o entendimento que isso ajudava a desobstruir mais os pulmões daquelas crianças. Pulmão que estava contaminado com tanta fumaça do incêndio, e eles iam ficando limpos. E ela dizia, agora vamos nos comunicar por semáfora. Vermelha bandeira, amarela bandeira, vamos se comunicar. Todo mundo usando os braços. Ninguém fala. E eu movimentando, e aquela pele que estava enrijecida, dura, começou a servir como uma fisioterapia. O heroísmo, o escotismo entrou na vida daquelas crianças e ali foi formado um grupo real de escotismo Antônio Pedro. Falando de heróis e heroínas, tem uma personagem chamada Lenir. A Lenir é uma mulher extremamente alegre e feliz com a vida. É aquela mulher que recebeu todos os limões que a vida lhe deu e fez, sabe, tonéis e tonéis de limonada, e todo dia ela toma um pouquinho. Porque por mais que a vida te mostre preto e branco, ela entendeu que tem que ver a vida colorida. A Lenir, no fatídico dia 17 de dezembro de 1961, ela decidiu com o marido, principalmente o marido que chegou em casa animadíssimo para ir para o circo, que levaria os 2 filhos deles, pequenininhos, para o circo. E falou para a filha, uma das filhas, falou, você vai para o circo porque tem uma girafa lá linda chamada Regina. E você vai conhecer a girafa Regina. Eles tinham uma filha chamada Regina. Então foi a família feliz, e a Lenir fala, hoje, nos testemunhos dela, no relato dela, ela fala assim que outras crianças da família queriam ir para o circo, mas o marido meio que disse assim, não, hoje vai só a gente, só a minha família, minha mulher e meus filhos. E foi os 4 para o circo, e sentaram na frente, e a Lenir conta que no meio da agonia, no meio do desespero, ela pensou que os filhos e o marido também tivessem sido socorridos, mas todos morreram, só ela escapou. E ela disse que uma coisa bem interessante, que todos temos que ter um entendimento, que nenhuma folha cai do céu, nada acontece se Deus não permitir. E ela não se revoltou, ela ficou marcada, ela ficou queimada, ela ficou sem cabelo, mas até os dias de hoje, 60 anos depois, há a conformidade dela de que aceitar sempre é a melhor forma. Meus queridos, este incêndio, esta tragédia, teve proporção mundial. Por exemplo, o Papa, ele mandou rezar missas, ele mandou dinheiro para ajudar as pessoas. Doação, artistas famosos de Hollywood fizeram doação de sangue para que aquelas pessoas tivessem um respiro de vida, uma chance de vida. Aqui no Brasil mesmo, atletas muito famosos da época, tipo Garrincha, Pelé, faziam jogos beneficentes para ajudar as vítimas do incêndio do Grande Circo norte-americano em Niterói. Não foi fácil. O presidente Jango, João Goulart, na época, ele foi visto chorando. Ele pensou que não estava sendo acompanhado, mas ele foi visto chorando. E ele falou que era o espetáculo mais triste da Terra. Quando você sai de casa com crianças para se divertir, para curtir um final de domingo, de tarde, para ver palhaços, trapezistas, animais fazendo arte, e você perde a vida, é muito triste. Até hoje, pessoas estão desaparecidas. E por mais que tenha tido a proporção e o conhecimento no mundo todo deste incêndio, dessa tragédia, também as próprias pessoas vítimas, elas, por muito tempo, elas esconderam aquela dor, esconderam que estavam ali. Tem muita gente que relata que por muitos anos dava desculpa das suas cicatrizes. Elas não queriam dizer que estavam naquela tarde, naquele circo, de tão traumático que foi, de tão triste que foi. Um cirurgião muito famoso no Brasil, um dos mais famosos, é o Ivo Pitangui. E ele também tem sua parcela de ajuda. Foi um dos
digamos assim, anjos, que ajudou, que deu de si, que parou sua vida e viveu uma temporada ali em Niterói, cuidando daqueles doentes, daquelas pessoas que estavam praticamente, assim, se perdendo, desmanchando dos ferimentos, e aquelas que estavam com traumas também internos. Aí você pergunta, Lina, mas esse fogo veio da onde? Existem duas teorias que vamos passar rapidamente, e as teorias, até mesmo quem estuda, quem é muito profundo nesse incêndio, nessa tragédia, fica dividido. Mas antes de falar nas teorias, eu falei na questão que o João Goulart disse que era o espetáculo mais triste da Terra. E isso deu origem a um livro muito famoso, um livro completo, completíssimo, completíssimo. Se tiver oportunidade, adquire esse livro. É O Espetáculo Mais Triste da Terra, do Mauro Ventura. É um livro completo, cheio de relatos, testemunhos, fotos, imagens que parece que falam com a gente, conversam com a gente. Tal é a realidade daquele dia, daquela tragédia. E o Mauro relata, traz histórias, traz personagens que não é ficção, fazem parte daquela tragédia que aconteceu aqui no nosso país. De lá para cá houve mudanças. Recentemente tivemos a Boate Kiss. Não aprendemos a respeitar a segurança, não aprendemos a respeitar as leis. Quando se diz que um bombeiro tem que fazer a averiguação, por favor, faça essa averiguação. E aí por diante. Por exemplo, no Gran Circo não tinha extintor de incêndio, não tinha saída de emergência. Mais de 500 pessoas morreram. Mas de onde aconteceu? De onde veio? De onde foi oriundo esse incêndio? Quando a trapezista Antonieta, a Nena, estava lá nos altos e viu o fogo e disse fogo, e o povo correu e começou a cair lona quente, queimando as pessoas, tudo escuro. O Dequinha, Adilson Marcelino, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, ele fugiu da cadeia, ele foi morto quando fugiu da cadeia. Esse foi o Dequinha. O Dequinha foi tido como uma pessoa que fez aquele incêndio criminoso. Essa é a primeira teoria. Lina, por que Dequinha fez isso? Porque Dequinha, ele foi contratado para trabalhar no circo. Não que ele era artista do circo, ele foi tipo mão de obra contratada na instalação do circo. No dia 15 de dezembro, na estreia, o Dequinha foi tentar entrar de graça no circo. E o pessoal da portaria reconheceu e não deixou o Dequinha entrar. O Dequinha ficou com raiva. No dia 16, ele tentou entrar mais uma vez, mas foi proibido mais uma vez. Acho que usaram até de violência contra ele e ele saiu jurando vingança. Eu vou me vingar. E no dia 17 aconteceu a tragédia. Então o Dequinha foi tido como culpado, preso, julgado, condenado e assassinado dias depois. Há quem diga que o Dequinha não teria condições, nem mesmo intelectuais, para fazer tal ato, porque ele era tido como uma pessoa que tinha um tipo de limitação mental. Ele tinha problemas mentais, dito por testemunhas. E como é que ele poderia orquestrar um incêndio para destruir todo um circo com essa capacidade? E se o fogo começou em cima, com certeza absoluta, foi um curto-circuito. E tudo originou porque a lona, aquela lona de algodão parafinado, que era própria para ser impermeável, também foi inflamável. E por aí se devastou, se alastrou todo o fogo. Queridos e queridas, as duas teorias, eu, assim, vou dar minha opinião? Eu acho que foi curto. Mas tem hora que eu acho que foi criminoso. Você acha o quê? O Gran Circo norte-americano foi uma tragédia que literalmente manchou, marcou, traumatizou pessoas, cidade e uma geração. Se você convive com uma pessoa que tem mais ou menos nessa faixa etária, que na década de 60 já estava meio espertinho, ela deve ter acompanhado nos jornais, porque o país parou para chorar. Joelma quis, outros incêndios vieram, mas o Gran Circo norte-americano foi aquela fumaça que meio que embaçou o entretenimento, a alegria daquele domingo. Queridos e queridas, o vídeo de hoje trouxe a história do Gran Circo norte-americano. O incêndio do Gran Circo norte-americano. Quando pessoas, famílias, amigos, crianças saíram felizes numa tarde de domingo para curtir um circo. E muitos não voltaram para casa. Só lembrando, recapitulando, 3.100 pessoas estavam naquele dia no circo.
e pelo menos 500 morreram, 500 e algum pouco morreram, e pessoas ainda estão desaparecidas por conta dessa tragédia. As tragédias, acima de tudo, servem de reflexão para que haja melhoria, mas também é nas tragédias que se revelam verdadeiros heróis. Iva Pitangui, até mesmo o Profeta Gentileza, a Maria Pérola, os escoteiros, a Lenir com sua alegria e a Elefanta Semba, cada um do seu jeito, contribuindo pela vida. É pela vida que estamos aqui. Até o próximo.